Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o campo consulta, tá? A ideia, né, é mostrar para vocês como que ele funciona, como que cria mapeamento, como que utiliza formulários de criação ali, de visualização rápida, tudo o que você precisa saber sobre campo consulta, ou também conhecido como lookup, você vai aprender agora. Então, sem mais delongas, bora para a prática. Então, olha só, o cenário que eu quero propor aqui para vocês é que dentro do registro da conta eu tenho ali um campo na lookup, um campo de consulta para uma tabela chamada estado e também vamos chegar lá na cidade também, fazer o vínculo entre elas. Então, olha só, né? A primeira coisa que eu preciso fazer, que eu quero mostrar para vocês, é como criar um campo lookup, tá? Então, eu preciso que esse campo esteja na tabela de conta. Então, vou lá em conta, colunas e clico em nova coluna, tá? Aqui dentro, eu vou dar o nome do meu campo e no tipo de dados, vou selecionar aqui pesquisar e vou utilizar aqui o pesquisar, tá? Defino se ele é obrigatório ou não. A tabela relacionada é exatamente a tabela que ela já existe dentro da minha base. Então, se você precisa criar essa tabela antes, caso seja uma tabela aí auxiliar, igual a este caso, que é o estado. Então, seleciono aqui o estado, mexo, se eu quiser, no nome interno. Não vou mexer por enquanto, mas no seu caso, fique à vontade e clico aqui em salvar. Só para mostrar para vocês o que eu tenho lá na minha tabela de estado, né? Eu tenho nada mais, nada menos do que uma tabela simples e algumas colunas a mais ali dentro da minha tabela, que é o nome da tabela, que é o nome padrão, né? E um campo chamado descrição. Esses são os campos customizados, todos os outros são campos nativos, tá? O nome também é nativo, tá? Não é nada customizado. Legal, então olha só, eu cliquei, criei aqui o campo estado. Agora, se eu adicionar esse campo no meu formulário, clicando aqui ó, em formulários, vou abrir o formulário que eu estou trabalhando, vou adicionar o campo aqui dentro. Vou deixar ele aqui ó, embaixo do nome da conta, só para facilitar a visualização, salve e publico. Vou mostrar para vocês ali no próprio formulário. Então, olha só, aqui dentro, o campo que a gente acabou de criar. Simplesmente vou clicar aqui ó, e procurar o estado. Esses dois estados aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, são estados que eu já tinha criado anteriormente. Então, se eu vir aqui ó, em estado, você vai ver que os registros aqui, ó, na minha tabela de estado, está aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tá aqui os dois registros que estão aparecendo lá. Legal. E eu vou aproveitar para fazer um gancho para o próximo assunto, que é sobre os nomes, né, os campos que aparecem aqui nesse lookup, nessa consulta, e também o filtro, tá? Então você pode ver que a gente tem aqui ó, a pesquisa, então eu posso clicar aqui e trocar o filtro da minha tabela, né, da minha exibição. E também eu tenho os campos aqui, eu poderia trocar isso de forma nativa, padrão ali para a ferramenta. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Ó? Vamos voltar lá no nosso formulário. Então lá dentro do formulário, no campo estado, ali eu posso definir qual é a exibição que vai ser utilizada. Vamos supor que eu queira mostrar aqui só os estados ativos, eu queira mostrar só os estados inativos, eu venho aqui ó, e defino qual é a exibição padrão que vai ser utilizada, tá? E aí nessa exibição padrão, é ali dentro dessa exibição que eu vou alterar os campos que vão ficar disponíveis. Então tá vendo que aqui eu tenho ó, o nome e uma data, que é a data de criação. Eu posso alterar isso. Então, ó, vou trocar aqui para estado ativo, tá? E também eu vou salvar e publicar esse cara aqui. E aí a gente vai lá para a exibição estado ativo, que fica lá na tabela de estado, porque é aquelas informações que eu estou utilizando. Então, assim que publicar, vou mostrar lá para vocês. A gente abre aqui ó, a tabela, estado, vamos lá para as exibições do estado. Então tá aqui ó, o estado ativo e inativo, que era o que estava aparecendo lá para a gente, e tem a exibição de consulta de estado. Por padrão,
quando a gente cria um campo lookup, ele usa essa exibição aqui. Então, se você quiser já trocar na exibição padrão, fica à vontade, é até uma boa prática. Mas se você precisar aplicar algum filtro um pouco mais elaborado, né, tem um filtro específico ali para o campo, você pode criar uma exibição e utilizar ela, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu estou utilizando a exibição de estados ativos, tá? Então, vou abrir ali a exibição de estados ativos e olha só, nome e data da descrição. Eu posso vir aqui e remover a coluna data da criação, adicionar o campo que eu quiser. No meu caso aqui, eu vou deixar só o nome, o status, o filtro já está correto aqui com o status. Posso classificar, faço o que eu preciso fazer na exibição, ele vai aceitar lá para a gente. Vou clicar aqui, ó, salve e publico. A partir da publicação, quando eu abrir lá o meu formulário, ele vai estar utilizando essa exibição e somente este campo vai estar presente lá. Olha só, agora quando eu clico aqui para selecionar um estado, só está mostrando aqui, ó, o nome e também foi aplicado o filtro ali, né? Só os estados ativos, tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui, né? Voltando lá para o nosso campo, lá no formulário, então vamos lá na conta, no formulário, eu poderia desabilitar as funções de recente, eu poderia ali... Tem algumas opções que a gente pode fazer que são diferentes com relação a campos do tipo consulta, né? Então vamos lá. Se eu clico aqui no estado, ele vai me dar aqui as opções, ó, desabilitar os últimos itens usados, desabilitar, usar o diálogo aqui para criar um registro ou para editar um registro, caso seja interessante. Permitir que os usuários alterem a exibição. Então, se eu remover aquela opção, ele não vai permitir que a pessoa clique aqui em opção avançada e altere a exibição, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e desabilitar. Ou eu permito e falo qual exibição ele vai poder utilizar. Eu tenho essas opções aqui, tá? Legal. Legal, Jimmy. Já aprendi a criar o campo, essa configuração aí do que aparece aqui quando a pessoa tenta selecionar. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês do relacionamento dos campos lookup. Então, ó, toda vez que eu crio um campo do tipo consulta, tipo pesquisa, igual esse cara aqui que a gente criou junto, ele automaticamente cria um relacionamento também. Então, tá vendo aqui, ó? Eu cliquei aqui em relacionamentos, ele já trouxe para mim o relacionamento da tabela de conta com a tabela de estado. Ele vem junto com o campo. O campo e o relacionamento andam juntos aqui. Eu poderia criar um relacionamento sozinho? Posso, mas quando eu crio o campo, ele cria aqui o relacionamento, tá? E por que que eu quero mostrar isso? Porque eu consigo, como eu tenho esse relacionamento, então ele está relacionado tanto, né, aqui, ó, de muitos para um, ou seja, muitas contas para um estado, tá? Então, lá na tabela de estado, eu vou conseguir, por exemplo, abrir o formulário da tabela de estado e aqui dentro eu posso usar esse relacionamento para criar um subgrid. Então, vamos supor que eu queira abrir o estado e eu queira ver todas as empresas que estão relacionadas nesse estado. Eu consigo vir aqui, colocar uma subgrade aqui, usar aqui, ó, registros relacionados, e eu vou mostrar aqui, ó, as contas, utilizando aqui as contas ativas e clico em concluir. Olha só, eu consigo criar um subgrid aqui, mostrando todas as contas que estão relacionadas àquele estado. Por quê? Devido a esse relacionamento que ele cria quando eu crio um campo do tipo consulta. Agora, se eu clico no estado São Paulo, ele vai abrir o formulário para mim e olha só, eu tenho aqui o subgrid com todas as contas que pertencem a esse estado, tá? Devido ao relacionamento que eu acabei de mostrar para vocês. Outra coisa bem interessante são os formulários de visualização, tá? Então, olha só, quando a gente está trabalhando com campos consulta, tipo o campo estado, eu posso, aqui dentro da tabela, né, da target, ali, eu posso criar um formulário de visualização rápida. Já existe um aqui, vou utilizar esse mesmo, tá bom? Então, se eu vir aqui, ó,
e alterar esse formulário de visualização rápida, nesse caso ele está mostrando aqui nome proprietário, eu vou colocar aqui também, ó, descrição, tá? Na verdade, eu vou ocultar esses dois campos aqui e vou deixar só a descrição do meu estado. Vou clicar aqui em salvar e publicar. E aí eu vou lá no meu formulário da conta, que é onde eu tenho o campo estado, e vou utilizar esse formulário lá. Vamos lá na conta, formulários, vou abrir o formulário que eu estou utilizando, vou adicionar aqui, ó, venho aqui em componentes do lado esquerdo e vou procurar aqui, ó, visualização rápida, vou adicionar aqui mesmo, ó, embaixo do estado, poderia colocar ele em qualquer lugar do formulário. Vou falar que eu quero utilizar o campo estado, e isso só vai funcionar para o campus Lookup, campus pesquisa, e eu vou falar que eu quero utilizar o formulário informações, que é o único formulário de visualização rápida que eu tenho. Clico ali em concluir, ele adicionou aqui, ó, vou salvar e publicar, e vou mostrar para vocês lá no formulário. Então, olha só, atualizei aqui a página. Quando eu seleciono o estado, ele automaticamente traz aqui, ó, a descrição, que é a descrição que está cadastrada lá dentro do estado de São Paulo. Se eu remover o estado, olha só, o formulário saiu. Vou adicionar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que não tem descrição cadastrada, ele está vazio, tá vendo? Se eu seleciono algum estado que tem descrição, ele traz aqui para mim a descrição. Agora, o próximo item que eu quero mostrar para vocês é como filtrar campos lookup, né? Não filtro ali na exibição, mas vamos supor que eu tenha ali um novo campo aqui que chame cidade. E conforme eu clico no estado, eu quero que filtre o campo cidade, né? Como que a gente faz esse filtro encadeado entre campos? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o campo cidade. Ele também vai ser um lookup para a tabela de cidade. É uma tabela que já existe aqui dentro do meu ambiente. Tá? Dentro dessa tabela de cidade, e isso é muito importante, eu tenho um lookup lá dentro também para o estado. Tá? Então, olha só, se eu abrir aqui a minha cidade, minha tabela da cidade, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, o estado, que ele é um campo pesquisa para a tabela de estado. Ou seja, dentro do registro da cidade, eu tenho aqui, ó, o nome da minha cidade e qual estado ele pertence. Eu preciso dessa informação para poder fazer esse filtro que eu quero mostrar aqui para vocês, beleza? Então, feito isso, eu vou lá na minha conta, lá no meu formulário, abro lá o meu formulário, vou adicionar a cidade dentro do meu formulário, vou colocar ela aqui, ó, abaixo do campo de estado. Então, venho aqui, ó, e coloco ela aqui. E aqui é o passo importante, né? É o que a gente precisa fazer para fazer esse filtro encadeado. Então, aqui do lado direito, você vai lá em filtragem e lá você vai encontrar essa opção, filtrar por linhas relacionadas. Clico nela e aí ele vai te perguntar qual é o relacionamento que você quer usar. Então, eu vou colocar aqui que eu quero usar o relacionamento com a tabela de estado. E aí ele vai te perguntar também qual é o campo que você vai utilizar. Como eu só tenho um campo que está relacionado para a tabela de estado, é o único que eu tenho aqui. Ele também me dá a opção de desativar o filtro caso eu queira, né? Permitir que os usuários desativem. Não vou fazer isso por enquanto. Feito isso, salve e publico. Ele já vai fazer o filtro. Lembrando, você precisa ter o campo lá, né? No nosso caso, do estado lá na cidade, ter essa informação preenchida, porque senão ele não vai funcionar. Olha só, então eu tenho aqui o meu estado selecionado, São Paulo. Se eu vou tentar procurar as cidades, ele vai me trazer as cidades que estão relacionadas ao estado de São Paulo. Agora, se eu remover aqui e procurar, por exemplo, o Rio de Janeiro, na hora que eu buscar a cidade, ó, ele não trouxe nada, porque ele não tem nenhuma cidade cadastrada para o Rio de Janeiro. Jimmy, e se você remover o estado? Se eu remover o estado e tentar preencher uma cidade, aí sim ele vai me trazer tudo, tá? Então é bom, alinhado com esse filtro encadeado, você também colocar alguma regra de negócio aqui, né, para bloquear o campo cidade enquanto o estado não tiver preenchido. Você pode pensar em alguma regra aqui para que o seu filtro seja aplicado de forma correta aqui, tá bom?
Então, é assim que a gente faz os filtros encadeados. Próximo item. Jimmy, eu criei os campos, mas os usuários não conseguem utilizar o campo, tá? Por que que isso acontece? Olha só, quando a gente está falando de campos lookups, né? A gente está falando que ele está sendo relacionado a outra tabela e os usuários precisam ter permissão para essas tabelas, tá? Não adianta só criar a tabela. Se você não dá permissão para eles, por exemplo, ler, atribuir e atribuir a, tá? Relacionar, né? Relacionar a esse para essa tabela, ele não vai funcionar, ele não vai conseguir. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu vou vir aqui na minha solução, eu vou procurar aqui, ó, por um direito de acesso existente, tá? Você pode criar um novo, você pode usar um que você utilize aí normalmente, não tem problema. Eu vou utilizar um aqui existente para facilitar aqui o trabalho. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o Salesperson, vou adicionar ele na minha solução, vou abrir ele aqui para vocês verem. Então, olha só, aqui dentro, se eu procurar a minha tabela do estado, vou clicar aqui, ó, mostrar todas as tabelas. Então, tá aqui, ó, a minha tabela customizada é estado. Tá vendo que eu tenho nenhum para qualquer informação aqui, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece porque eu acabei de criar minha tabela e não dei a permissão adequada ainda. Então, o que que o meu usuário precisa ter para que ele possa ler e utilizar essas informações? Olha só, eu preciso dar para ele a permissão aqui de leitura, tá? Eu vou dar aqui como organização, mas dependendo de como tiver aí o seu ambiente, você pode dar como usuário, unidade de negócio. Tem um vídeo aqui no canal explicando como que essas opções aqui funcionam, tá? E também a gente tem que dar aqui a opção para ele poder acrescentar e acrescentará, que nada mais é do que poder utilizar o registro ali para acrescentar dentro da conta, né? Então, no caso, eu estou acrescentando um estado a uma conta. Então, no caso aqui, eu precisaria ter esse cara aqui do acrescentar como organização, né? Ou seja lá qual você esteja utilizando. Se você já chegou até aqui, não esquece de curtir, de compartilhar, né? Isso ajuda demais aí na divulgação dos vídeos para fazer esse vídeo chegar aí a alguém que realmente precisa. Feito isso, é só você salvar a permissão, dar a permissão para o usuário e a partir disso ele vai conseguir enxergar e utilizar ali as informações do campo estado, né? No nosso caso, que foi o que a gente alterou ali, e no seu caso, no campo que você estiver trabalhando. E por fim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é importação de data para os campos consulta. Tá? Ela é sempre problemática, é um ponto de atenção. Vamos lá, quero mostrar para vocês como que isso funciona. Então, olha só, adicionei o estado aqui como uma coluna na minha exibição e eu vou exportar os dados aqui para o Excel, tá? Vou pegar esse cara aqui, vou abrir ele aqui com vocês e vamos manipular os dados aqui dentro. O que eu quero fazer é importar um Excel para atualizar o estado desses 3 registros aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Excel. Ó, pronto, o Excel já está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, mostrar para vocês, eu não vou alterar todas as informações que estão aqui. Então eu não preciso dessas colunas aqui, ó. Tá? Eu só quero o nome da conta e o estado. Legal. Percebam que aqui, ó, a Passet Corp, que já tinha informação de São Paulo, já está aqui, ó, São Paulo, né? Tá aqui bonitinho o nome. Então, ó, se eu copiar o nome e colar exatamente igual, e eu digo exatamente igual, é tudo, tá? Se tiver espaço no final, espaço no começo, acento, precisa estar exatamente igual, tá? Ele vai funcionar. Então, se eu copiar aqui, ó, exatamente igual, ele vai funcionar. Se eu colocar aqui, ó, São Paulo, sem o acento, deixa eu tirar o acento aqui, que ele foi automático, pronto. O São Paulo aqui, ó, sem o acento, vou até aumentar um pouco aqui para vocês, ele não vai funcionar. Vou mostrar aqui para vocês que ele vai dar erro, tá? E a outra opção que a gente tem é de utilizar o ID. Então, olha só. Quando eu abro o registro Estado de São Paulo
no Dynamics, eu tenho esse cara aqui, ó, que é o guide, o ID, né, do meu registro. É um ID único, que é o ID do estado de São Paulo aqui no meu ambiente. Eu posso utilizar essa informação aqui, que ele também vai funcionar de forma correta. Tá? Então, olha só, vou salvar esse cara aqui, vou fechar ele e vou subir essa informação aqui dentro para você ver como é que vai funcionar. Então, vamos lá, eu vou clicar aqui, ó, importar do Excel. Vou fazer todo o passo aqui da importação do Excel. Se você quiser, tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona essas importações, tá? Selecionei aqui o arquivo, vou clicar em próximo. Permitir duplicidades, não tenho nenhuma duplicidade, vou deixar aqui como não e vou clicar aqui em concluir a importação, tá? Então, olha só, ele está lá, eu posso clicar aqui para acompanhar o meu andamento, né? Ele vai abrir uma nova aba aqui e aqui dentro eu consigo enxergar o que está acontecendo com essa minha importação. Então, olha só, ele foi enviado, ainda não executou, mas se eu for atualizando aqui, já ele vai trazer aqui quantas foram êxito, quantas foram falhas, se teve falha, se teve erro e assim por diante, tá? Então, olha só, ele tem aqui, já pegou o total, que são 4 empresas que precisam ser processadas, ele está aqui, ó, transformando, ele já achou um erro, deu um erro, e terminando de importar aqui, então, tá vendo que no meu caso aqui ele está indo rápido, né? Porque são só 4 registros, dependendo do volume que você colocar aí, pode demorar um pouquinho mais, tá? Então, assim que ele terminar de importar, eu vou mostrar ali para vocês. Pronto, ó, 3 êxitos, 1 erro, né? Se eu abrir aqui, eu vou conseguir enxergar quais são as falhas, né? Tem um vídeo aqui explicando, então fiquem à vontade de abrir lá para dar uma olhadinha. E olha só, se eu clicar aqui e der um atualizar, ele atualizou, ó, o São Paulo, que foi aquele que nós colocamos o valor exatamente igual, o da Datum Corporation. Ele atualizou o da Fabricant, que a gente colocou aquele ID, o guide do registro, e ele não atualizou o Alpine Ski House, porque ele estava sem o acento, né? Até se a gente for vir aqui na falha, ele vai ver, ó, não foi possível resolver a referência da consulta, porque esse cara aqui não existe na nossa base. Lembrando que se você tiver, por exemplo, né, no nosso caso, estados duplicados, eu tenho 2 estados chamados São Paulo, por mais que um esteja inativo e o outro ativo, ele vai dar problema e não vai subir, tá? Se você tem registros com o mesmo nome, eu indico que você utilize ali o guide, o ID, porque assim você não tem problema, ele vai pegar exatamente o registro que você quer ali para fazer a importação, a alteração em massa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí explicando, né, a coluna de consulta. Eu sei que tem bastante gente que tem esses tipos de dúvidas, por isso que eu acabei, né, criando esse vídeo aqui. É uma pergunta até que é comum, que as pessoas acabam me fazendo. Então, tá aí. Tudo que a gente pode fazer com o campo de consulta. Se tiver alguma coisa a mais aí que você utiliza no campo de consulta, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa também nos comentários. Não esquece de curtir e até a próxima.